você ligado aqui no Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, aqui no blog Alan Gonçalves, quarta-feira, hoje, dia 21 de outubro de 2020, estamos às vésperas das eleições 2020, que ocorre no próximo dia 15 de novembro. Bom, galera, e também pelo BenCG no Facebook, também lá no Instagram, a galera aqui também no YouTube deixando os comentários, fazendo inúmeras perguntas aqui. E nós vamos responder algumas delas, o principal aí essa semana em destaque sobre esse indeferimento de candidaturas, né? Nós vamos estar falando sobre este caso aí, o que pode acontecer agora com os candidatos que foram indeferidos. Tivemos indeferição de candidaturas em Apiacá e Bom Jesus do Norte. Vamos falar também sobre a situação de Bom Jesus do Itabapoana, que está aí os candidatos aguardando o julgamento. Você chegando, você meu amigo, você minha amiga, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então vamos lá, pessoal. Olha, sem perca de tempo, vamos falar aí sobre as eleições 2020. O tema desta live, olha, candidatos indeferidos podem recorrer e continuar fazendo campanha e correm risco de não poder tomar posse se forem eleitos. Nós vamos estar falando sobre isso agora. Quero ver a sua participação aqui nos comentários. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida em relação aí às eleições 2020 e nós vamos estar respondendo. Vamos começar então por Apiacá. Em Apiacá nós tivemos aí as candidaturas do candidato a prefeito, o Berto Alves, o Betinho. O Betinho foi indeferido a candidatura dele. E também o candidato a vereador, pastor Jefinho, estão indeferidos em Apiacá. E no município de Bom Jesus do Norte, o candidato a prefeito, o Baldo Martins, encontra-se neste momento também indeferido. Eles foram indeferidos em primeira instância pela Justiça Eleitoral. E nós vamos estar comentando sobre este assunto, aonde muitas pessoas hoje no WhatsApp, aqui no status também do Facebook, a galera que sempre comenta os nossos status, perguntaram pra gente agora o que pode acontecer com o Baldo Martins, com o Jefinho, candidato a vereador em Apiacá, e também perguntaram pra gente sobre o Betinho, que é candidato a prefeito em Apiacá. E uma das perguntas foi: Alan, e agora eles podem ser candidato a vereador, pode ser candidato a prefeito? A resposta: sim, eles podem continuar na disputa. Porém, o Betinho, o pastor Jefinho e o Baldo, eles já entraram com recurso para recorrer dessa decisão. Boa noite para você, meu amigo Jorge Luiz de Oliveira. Muito bem-vindo em nossa live e a todos que estão nos acompanhando. Então, galera, o pastor Jefinho, que é candidato a vereador, o Betinho, que é candidato a prefeito em Apiacá, e o Baldo Martins, que é candidato a prefeito em Bom Jesus do Norte, eles podem continuar fazendo campanha e participar da disputa das eleições 2020, mesmo que eles estão indeferidos. Eles não estão fora da disputa eleitoral. O que acontece agora com o Baldo, com o Jefinho e com o Betinho? Os três, né, o Baldo de Bom Jesus do Norte, o Betinho e o Jefinho de Apiacá, eles continuam na disputa, eles continuam como candidato a vereador. Eles continuam como candidato a vereador. E eles tiveram que entrar com recurso, pois na primeira instância a Justiça Eleitoral entendeu que eles estão inelegíveis por alguma irregularidade ou crimes que eles venham ter cometidos. Então eles estão neste momento inelegíveis. Repetindo, o Baldo em Bom Jesus do Norte, o Jefinho como candidato a vereador em Apiacá e também o candidato Betinho em Apiacá. Eles estão inelegíveis, pois tiveram as candidaturas indeferidas em primeira instância. Então eles continuam como candidato. O que vai acontecer agora? Eles vão ter que entrar com um recurso, né? E pelo que eu tive de informações, tanto do Betinho, tanto do Jefinho, tanto do Baldo, eles já apresentaram recurso, né? E eles vão recorrer para a segunda instância. E o que pode acontecer na segunda instância? Eles podem conseguir o recurso na segunda instância e ter a candidatura deferida. Ou se não conseguirem na segunda instância, eles podem recorrer para Brasília. Eles podem recorrer para Brasília. Mas, Alan, e se chegar dia 15 de novembro e eles não conseguirem o recurso, chegar no dia das eleições, eles podem participar das eleições? O número de campanha deles, o número de urna, se digitar na urna, vai aparecer? Vai aparecer. Os votos deles vão ser válidos? Não, não vão ser válidos. Não vão ser contados.
Alan, mas se o Betinho vencer a eleição para prefeito em Apiacá, se o Baldo vencer a eleição para prefeito em Bom Jesus do Norte, e se o Jefinho vencer a eleição para vereador em Apiacá, eles vão poder assumir? Não, o recurso deles vai ser julgado. Aí é aquela situação semelhante ao que aconteceu com o Zé Carlos em São José do Calçado em 2016. Boa noite, Carlos Oliveira Lacerda. Então vai acontecer uma situação semelhante ao que aconteceu com o Zé Carlos de Almeida em São José do Calçado no ano de 2016. Se eles, porventura, forem eleitos pelo voto, por maioria dos votos, e for condenado lá na Justiça Eleitoral, na segunda e também na terceira instância em Brasília, eles não vão poder tomar posse. No caso do Betinho, candidato a prefeito em Apiacá, e do Baldo Martins, candidato a prefeito em Bom Jesus do Norte, se porventura eles forem eleitos candidatos a prefeito de Bom Jesus do Norte, o que pode acontecer com eles é o seguinte: tanto o seu Baldo, tanto o seu Betinho, eles vão recorrer nesse recurso. Se eles perderem esse recurso, quem vai tomar posse, quem vai assumir a prefeitura de Bom Jesus do Norte, Apiacá, isso se eles vencerem a eleição, vai ser o segundo colocado. Por exemplo, o Betinho ganha a eleição em Apiacá, ele fica em primeiro, né? Mas ele está inelegível. Mas ele ganhou as eleições, ele está inelegível. Ele está no recurso em Brasília. Ele conseguiu o recurso em Brasília, a candidatura dele é deferida, os votos que ele obteve vai ser válidos. Agora, se ele não conseguiu o recurso em Brasília, os votos dele vão continuar invalidados. E neste caso ele vai continuar indeferido e o segundo colocado nas eleições que vai tomar posse. Então vamos lá, o Betinho ganha nas urnas, ganha as eleições nas urnas, e o recurso dele em Brasília ele não consegue, ele perde o recurso em Brasília. Então, se for aí o Marcelo Cinderela, se for o Fabrício do Posto, o segundo colocado nas eleições é quem vai tomar posse em Apiacá. Eu estou explicando para vocês entenderem. Ah, então o que tem que fazer para o Betinho hoje ser prefeito de Apiacá? Ele tem duas missões. A primeira missão é conquistar os votos por maioria na campanha, que ele vem fazendo como os demais candidatos, e conseguir vencer as eleições nas urnas e depois conseguir vencer as eleições na Justiça Eleitoral. Essa é a situação do Betinho em Apiacá e também a mesma situação do Baldo em Bom Jesus do Norte. Então, para Betinho e o Baldo, candidatos a prefeitos impugnados, estão com recurso, vão concorrer à eleição com liminar na Justiça. E se eles conseguirem um recurso, eles vão ter que ganhar as eleições e conseguir esse recurso lá na Justiça Eleitoral. Se eles perderem o recurso, igual por exemplo, Bom Jesus do Norte, o Baldo ganha as eleições nas urnas e não consegue o recurso em Brasília, quem toma posse é o segundo colocado. Suponhamos que em Bom Jesus do Norte, o segundo colocado seja o Toninho Guariano, o Marquinhos Messias, o William de la Torre, ou o Felipe Feijoli, né, ou o Marcinho, um deles seja o segundo colocado nas eleições. Então, por exemplo, o Baldo ganha nas urnas, venceu as eleições, beleza. Perde o recurso em Brasília, quem toma posse é o segundo colocado. Se ele não conseguir o recurso em Brasília, quem toma posse é o segundo colocado, podendo ser o Marquinho, Toninho, qualquer um dos candidatos que estão no pleito. A situação do pastor Jefinho, a mesma coisa o pastor Jefinho. O pastor Jefinho ganha as eleições nas urnas, mas perde o recurso na Justiça Eleitoral, então quem toma posse é o mais votado no partido dele. O mais votado no partido dele, né, o segundo mais votado depois dele, quem vai tomar posse aí como vereador. Então é assim que funciona. Para esses candidatos hoje, eles têm assim um risco, certo? O Betinho corre risco em Apiacá, o Baldo Martins corre risco em Bom Jesus do Norte. Pode acontecer aquela velha situação de ganhar e não levar, de ganhar e não poder assumir. Então essa é a missão para Betinho em Apiacá, para pastor Jefinho e para o Baldo Martins. Tem que ganhar nas urnas e tem que ganhar recurso na Justiça Eleitoral, porque se perder o recurso na Justiça Eleitoral, se porventura vier vencer as eleições, não poderá tomar posse. Aí a votação dele vai para o segundo colocado? Não, a votação não vai para o segundo colocado. Vou dar outro exemplo. Vamos dizer aqui que o Baldo tenha 1.000 votos em Bom Jesus do Norte. Ganhou as eleições. O Marquinhos Messias teve 999.
Então a votação que o Baldo teve não vai para o Marquinhos Messias, eu estou dando um exemplo, porque pode ser o Toninho, pode ser o William, pode ser o Felipe, a votação está aberta, não tem nada decidido e nem pesquisa tem aí, em Bom Jesus do Norte. Então qualquer um deles poderia tomar posse, assumir se o Baldo, por exemplo, ganha as eleições e não consegue. Porque seria assim, o Baldo tem 1.000 votos, mas como ele está inelegível, aqueles 1.000 votos do Baldo vai ficar zerado. A Justiça Eleitoral, pelo site do TSE, quando vocês abrirem o site e ver a apuração da eleição, os votos que o Baldo obtiver nas urnas vai ficar zerado. Os votos dele só vão ser válidos se ele conseguir o recurso na Justiça Eleitoral. A mesma coisa com o Betinho em Bom Jesus do Norte, aliás, em Apiacá. Então, pessoal, eu estou explicando para vocês entenderem que tem esse risco para os candidatos, tanto para o Baldo, tanto para Betinho, tanto para o Baldo Martins, o Betinho, que eu falei, né? Correm esse risco aí por conta de hoje estarem inelegíveis, certo? Eles estão condenados em primeira instância, mas podem recorrer. Alan, eles estão inelegíveis, mas podem continuar fazendo campanha? Pode. Eles podem fazer campanha porque o recurso deles pode sair a qualquer momento. E por falar em recurso sair a qualquer momento, vamos agora falar da situação das eleições 2020 em Bom Jesus do Itabapoana. Olha, até o momento nós estamos aqui até com o site da Justiça Eleitoral aberto, o site de divulgação de contas do TSE, e até o prezado momento nenhum dos candidatos a prefeito de Bom Jesus do Itabapoana não teve ainda a sentença deferindo ou indeferindo a candidatura deles. Ou seja, todos os candidatos estão aguardando o julgamento, diferente de Apiacá, de Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, que já deferiu todo mundo, e só em Apiacá o Betinho acabou sendo indeferido, e em Bom Jesus do Norte o Baldo acabou sendo indeferido. Então Bom Jesus do Itabapoana, pessoal, nesse momento nenhum candidato foi deferido e nem foi indeferido. Porém, a Justiça Eleitoral, né, teve aí, através do promotor de justiça, Dr. Márcio Ferreira Fernandes, promotor de justiça do Ministério Público Eleitoral, ele pediu à Justiça Eleitoral o indeferimento da candidatura de Roberto Tatu e de Paulo Sérgio Cirilo. Foi um pedido do Ministério Público Eleitoral, ou seja, o Ministério Público Eleitoral, ele deu o parecer dele. E o Ministério Público Eleitoral, ele recomendou que seja deferida a candidatura de Branca Mota e indeferida a candidatura de Roberto Tatu e Paulo Sérgio Cirilo. E isso é o que decidiu o Ministério Público através do promotor de justiça, Dr. Márcio. Só que agora, nenhum candidato em Bom Jesus de Itabapoana, candidato a prefeito, está deferido ou indeferido. Precisa do juiz eleitoral, Dr. Luiz Alberto, dar o alvará final dele, ou seja, o juiz tem que dar a sentença. E essa sentença em Bom Jesus de Itabapoana, que vai deferir ou indeferir os candidatos a prefeitos, está para sair a qualquer momento. A qualquer momento nós vamos ter a notícia que o Roberto Tatu, que Branca Mota, que Paulo Sérgio Cirilo, que José Mário, que André Aparo e os outros candidatos, Dr. Felipe Lobão, dentre os outros que estão ali, o Robertinho do Padre Melo, o Evaldo, Valério, a qualquer momento vai sair a decisão da Justiça Eleitoral, deferindo ou indeferindo a candidatura desses candidatos. Então, em Bom Jesus Itabapoana, ainda não está decidido. Mas, Alão, os candidatos são candidatos? Continuam como candidatos com a candidatura registrada. Podem ser deferido todo mundo, ou pode ser indeferido também todo mundo. Ou pode ser deferido Branca, pode ser deferido Tatu, pode ser deferido Paulo Sérgio Cirilo. O juiz pode optar por indeferir o Tatu, pode optar por indeferir Branca, pode optar por indeferir Paulo Sérgio. Repito, no processo, o Ministério Público já manifestou pedindo o indeferimento da candidatura de Roberto Tatu para prefeito e também pedindo o indeferimento da candidatura de Paulo Sérgio Cirilo e pedindo o deferimento da candidatura de Branca Mota. Porém, essa decisão vai ser dada pelo juiz eleitoral, Dr. Luiz Alberto, que vai dar essa decisão em primeira instância.
Alain, o que acontece se Branca foi indeferida, se Tatu foi indeferido, se Paulo Sérgio foi indeferido, se André? Eles podem recorrer? Podem. Podem recorrer para a segunda instância, mas é aquilo que eu falei. Vão disputar as eleições com liminar, certo? Se foi indeferido na primeira instância em Bom Jesus, Itabapoana, eles podem continuar na disputa, mas vão ter que continuar na disputa com liminar. Tem risco? Tem. Mas, Alain, pode trocar o candidato? Igual, por exemplo, em Bom Jesus do Norte, o Baldo hoje está indeferido. O Baldo pode trocar o candidato? Pode. Em Apiacá, o Betinho pode trocar o candidato? Pode. Tatu, se for indeferido, pode trocar o candidato no partido dele? Pode. Se Branca foi indeferida, pode trocar o candidato? Pode. Essa é a situação de Bom Jesus do Itabapoana. Então, no momento, Bom Jesus do Itabapoana, todos os candidatos estão aguardando o julgamento. Não tem candidato deferido e nem indeferido. E a sentença desses candidatos está para sair a qualquer momento. E também nós vamos informar aqui no blog do Leão Gonçalves. Então, pessoal, voltando às informações do ABC, ficou claras as informações aqui para todos de Apiacá, de Bom Jesus do Norte, sobre a situação do Betinho, do Jefinho e do Ubaldo Martins. Eles são candidatos, podem continuar fazendo campanha. O risco que eles correm é de ganhar e não levar. Eles têm a missão de vencer as eleições nas urnas e conseguir recurso para deferir a candidatura deles na Justiça Eleitoral. Tá certo? Então essas são as informações. E Bom Jesus do Itabapoana ainda não tem o deferimento e nem indeferimento de candidato nenhum a prefeito. É aguardado o julgamento pela Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral, quem vai decidir. E assim que for decidido, você vai acompanhar tudo aqui no blog da Leão Gonçalves, tá ok? Desde já, uma boa noite a todos, um bom descanso para você que for descansar agora, bom trabalho para você que continua trabalhando e até a próxima, uma boa quinta, um bom fim de semana para você que vem aí, prolongado na próxima semana com o feriado de Frinaço. Desde já, uma boa noite a todos e até a próxima!